Historizando, nosso assunto de hoje, o nosso curta Historizando de hoje é sobre a Revolução Constitucionalista. A gente vai entender por que 9 de julho é feriado só em São Paulo. Por que a gente aqui em Minas ou no Sul, e você, tá onde? Me conta onde você tá, que você não tá tendo feriado hoje e os paulistas estão tendo. Bom, e a gente também vai entender o que o Getúlio Vargas tem a ver com isso. Antes disso, confere lá no Instagram, @HistorizandoTati, conteúdo exclusivo, já falei de muita coisa, inclusive do próprio Getúlio Vargas por lá. E não só isso, já se inscreve nesse canal, dá uma curtida nesse vídeo, dá uma moral pro Historizando alcançar cada vez mais. Para falar da Revolução de 30, a gente tem que entender o contexto. O Brasil tinha acabado de passar aí por um golpe ou uma revolução também, a chamada Revolução de 30, em que o Getúlio Vargas assume o poder mesmo não vencendo nas urnas. Se você quer vídeo exclusivo sobre a Revolução de 30, comenta aqui embaixo e fala: poxa, Tati, não é só a Revolução Constitucionalista não, eu quero a Revolução de 30 também, que aí eu faço um vídeo. Continuando, o Vargas assume o poder e já instala o chamado governo provisório. E o que quer dizer esse governo provisório? Sabe o que o Vargas faz? Ele anula a Constituição, que inclusive era a nossa segunda Constituição, a de 1891. Quer entender mais sobre Constituição? Comenta, Tati, quero entender cada Constituição aqui do Brasil. A gente já tem o vídeo da primeira Constituição, que eu vou deixar linkado nos cards, que é a de 1824. Mas a que o Vargas anula é a de 1891, a nossa segunda Constituição brasileira e a primeira Constituição republicana. Exatamente, anula, não tem Constituição mais. E quando ele faz isso, ele coloca o poder, a maior parte do poder, para o poder executivo, para ele mesmo, né? E também desmancha, apaga a Assembleia, e não só isso, mas também vai começar a nomear os chamados interventores. Exatamente isso. Ele tira os governadores do poder de cada estado e coloca no lugar interventores. E por que interventores? Porque quem vai nomear, quem vai colocar é o próprio Vargas. E você acha que ele vai colocar qualquer Zé Mané? De jeito nenhum. Ele vai colocar as pessoas que apoiaram ele na Revolução de 30. Muitos, inclusive, eram tenentes. Lembra do movimento tenentista? Não lembra? Tem um curta exclusivo aqui no Historizando para você lembrar e ainda saber todos os movimentos e arrasar toda vez que te perguntar: o que é esse negócio de movimento tenentista? E o que é coluna Prestes? Eu não entendo. Falando em coluna Prestes, o Vargas coloca João Alberto de Lins, um cara do Recife, para ser interventor nada mais de nada menos de São Paulo. Mas Tati, por que você falou falando em coluna Prestes? Porque esse cara participou da coluna Prestes, então apoiou o fim da República Oligárquica e agora está governando exatamente que estado? O estado que mandava na República Oligárquica. O que vocês acham que os paulistas vão ficar? Nada satisfeitos, não é mesmo? E é exatamente isso que acontece. Não só isso, mas o Vargas ainda, para cutucar mais os paulistas, começa a tirar investimento do café. Opa, peraí, o café é o principal produto do Brasil e quem são os principais cafeicultores? Os paulistas. Será que é coincidência? O Vargas então coloca o interventor do Recife em São Paulo, um cara que era contra a República Oligárquica, coloca lá onde a galera mandava na República Oligárquica e ainda tira investimento do café, que é justamente o principal produto dos paulistas. Lembrando que são os paulistas que ganham a eleição do Vargas e é por isso que rola a revolução ou o chamado golpe. Então, olha o tanto de treta que está acontecendo. Vocês acham que revolução, vocês acham que guerra civil acontece à toa? Nada disso. O governo provisório de Vargas de provisório não tinha nada, porque a gente sabe muito bem nos dias de hoje que o governo provisório dura de 1930 a 1934. 4 anos de governo provisório, 4 anos sem Constituição, os paulistas já não estavam aguentando mal esses 2 anos e começam a acusar o Vargas, então, tanto de tirar esses investimentos do café, que é muito importante, quanto de colocar interventor, que não tem nada a ver com São Paulo, quanto de ficar num governo sem Constituição, sem carta, então, de regras, de leis, e ainda por cima fazer o que quiser, nomear quem quiser, enfim. Começa então a revolta gigantesca em São Paulo. E aí o Vargas falou assim: esses paulistas não estão com nada. Sabe o que eles querem mesmo, gente? Esses paulistas querem é voltar com a República Oligárquica. Esses paulistas querem mesmo é mandar no país como um todo e ainda fraudar a eleição. Gente, o nome República Velha, que é muito errado de se usar, inclusive, vem justamente desse momento, dessa galera acusando aí a República Oligárquica e falar, República Oligárquica é a República
velha, essa galera aí, ó, tá ultrapassada, fraudando eleições, colocando o voto aberto, isso tudo é um absurdo. Então esse nome República Velha a origem é disso aí. E aí começa esses ataques, um atacando o outro, e aí a classe média e a classe alta paulista vai começar a se revoltar cada vez mais, e a gente tem algumas manifestações até mesmo de outros grupos acontecendo em São Paulo. Uma dessas manifestações é uma manifestação de estudantes, perto aí, próximo a um partido aí que apoiava o Vargas em São Paulo, porque toma cuidado, não quer dizer que a revolução aconteceu em São Paulo, que todo paulista era contra Vargas, muita gente apoiava o Vargas. E a gente tem, nesse momento aí de manifestação dos estudantes, 4 mortes. MMDC, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Nossa, Tati, precisa decorar, saber esses nomes tudo? Não, gente, só lembra do MMDC, da sigla, né, importante. E ó, eu não tô falando de matemática aqui não, tá? É MMDC, não é MMC não, tá? Não confunde, MMDC. Vai ficar mais fácil porque muitas campanhas da Revolução Constitucionalista levam então a essa sigla. Não é à toa, né? A gente tem morte de 4 pessoas aí, e essas 4 pessoas vão ser estampadas em vários cartazes. Muitos falavam que eram estudantes e tudo mais, que eram jovens, mas na verdade não se sabe exato se essa galera era estudante ou não, ou se estava ali meio no protesto com muita gente, porque a gente sabe que mesmo protesto sendo estudante, não necessariamente só tem estudante lá dentro. Até os dias de hoje isso acontece. Essas 4 mortes vão acontecer no dia 23 de maio de 1932, e mesmo Getúlio Vargas voltando atrás com a questão do interventor, que não era paulista, agora ele passa a colocar um líder paulista, mesmo assim São Paulo se une e no dia 9 de julho, São Paulo declara guerra ao governo federal, São Paulo declara guerra ao governo, então, do Getúlio Vargas, principalmente aí contrário a essa questão de não ter uma Constituição no país, por isso, Revolução Constitucionalista de 1932. E aí começa uma guerra civil. Isso mesmo que você está ouvindo, teve guerra civil no Brasil. E essa guerra civil vai ser entre São Paulo e o Exército Brasileiro. Então, vários paulistas vão se unir, vão se voluntariar, milhares de paulistas vão se voluntariar. Inclusive, tem várias campanhas, não só para ser voluntário, mas também para arrecadar grana. Uma das coisas que a gente mais vê na internet quando a gente coloca a Revolução Constitucionalista são os cartazes da Revolução Constitucionalista. Vou colocar aqui na tela alguns desses cartazes, que tem a sigla do MMDC, que tem enfermeiras, que tem campanha de doação, que tem soldados, que tem um cara assim, tipo um tio Sam, sabe? Porém, o cartaz mais conhecido de todos, pelo menos pelos estudantes, eu tenho certeza que é esse aqui que eu vou colocar na tela. Por quê, Tati? Porque caiu na prova do Enem, exatamente isso. E não só isso, mas também cobrou aí de você saber que figura é essa imponente e forte que está esmagando Vargas nessa imagem. Sabe que figura é essa? É o Bandeirante. Mas peraí, Tati, existia bandeirante nessa época? Nananina, não existiam bandeirantes, porém a gente sabe muito bem como a figura do bandeirante aí muitas das vezes é encarado como um cara herói, com um cara valente, forte, desbravador do interior. Aí a gente tem as dúvidas quando vai falar historicamente se isso é certo, mas o discurso é esse. Tanto é esse que se usa no cartaz, esse cara forte, heróico, para esmagar o Vargas, que é o inimigo paulista naquele momento. Vargas, então, envia um exército e mesmo com todas as campanhas paulistas, não tem grana suficiente para ter armamento suficiente. Já ouviram falar do uso de matraca na Revolução Constitucionalista? Matraca? Você sabe o que é uma matraca? Você já viu uma matraca? Comenta aqui embaixo, Tati, já viu uma matraca na vida? Tati, nunca viu uma matraca na vida. Vou tentar achar uma imagem e colocar aqui para vocês. Mas essa tal matraca fazia barulho, e esse barulho era justamente para enganar os inimigos, para esses inimigos pensarem que esses paulistas estavam cheios de metralhadora, sabe? Trá. Só que isso não era metralhadora, isso era barulho. E além de tudo isso, a Marinha vai bloquear o Porto de Santos, evitando a entrada de suprimento, de alimento e de armamento para São Paulo. Também nesse momento da Revolução Constitucionalista a gente tem guerras aéreas, exatamente isso. Tanto paulistas conseguiram aviões, quanto o Exército Brasileiro também. E aí começam guerras aéreas e destruição aí e muita morte graças a essas guerras aéreas. E é nesse momento, infelizmente, que tem um suicídio de uma pessoa muito importante para a história do nosso país, que é o Santos Dumont. O Santos Dumont, dizem que
observando essas guerras aéreas que estavam acontecendo nessa revolução. E é claro, ele já tinha depressão, já tinha alguns outros problemas. Se você quiser vídeo do Santos Dumont aqui no canal, comenta também, quem sabe eu procuro saber mais sobre essa história para contar aqui para vocês. O que eu sei de fato é que o Santos Dumont comete suicídio nessa mesma época da Revolução Constitucionalista. Essa revolução durou 3 meses, então São Paulo se rendeu em outubro de 1932, porém, muitos dizem que a conquista de fato que São Paulo queria foi realizada, que é a Assembleia Constituinte. É claro que quem era do lado do governo Vargas e o próprio Vargas falou que essa revolução não adiantou de nada, que iria convocar mesmo a Constituinte, porém os paulistas afirmam que é graças a essa revolução, é graças a todas essas batalhas e mortes e guerra que vai ter uma Constituição no Brasil. E é por isso que a gente tem esses dois lados aí, um falando que não adiantou de nada e o outro colocando aí pra cima essa revolução como algo muito importante na história do país e que vai de fato auxiliar na nossa terceira Constituição, que vai ser promulgada aí em 1934, mas você tem a Assembleia Constituinte sendo formada antes disso. Como a gente sabe, hoje, dia 9 de julho, se você tá vendo esse vídeo no dia que ele for lançado, é feriado em São Paulo, então a galera tá curtindo numa nice. E esse feriado, então, é graças à Revolução Constitucionalista. E a gente tem 2 avenidas importantes em São Paulo graças a esse movimento, que é a 23 de maio, o dia da morte dos estudantes, né? Ou não estudantes, não sei. E o dia 9 de julho, a Avenida 9 de Julho, né? Então, a Avenida 23 de maio, Avenida 9 de Julho e um feriado. Agora, me conta uma coisa aqui. Na sua cidade, tem algum feriado específico da sua cidade? Me conta, que feriado é esse e por que que é? Aqui na minha cidade, que é Belo Horizonte, tem, mas é feriado de padroeira, de santa, feriado católico. Então, eu não entendo nada. E aí na sua cidade tem? Na sua cidade tem algum movimento histórico importante? Me conta que eu quero saber e me fala se você quer ver vídeo por aqui sobre esse feriado aí na sua cidade. Combinado? Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esquece de se inscrever nesse humilde canal. Não se esquece de curtir o vídeo e ajudar esse vídeo a alcançar outras pessoas. Se tem alguma dúvida, sugestão, comentário, fica à vontade. Quer ver mais alguma revolução? Quer ver mais alguma revolta? Comenta aqui pra mim. Muito obrigada pela sua atenção. Um beijo e até a próxima. Que tem a sigla do MMC, dessa edição.